Olá, galera. Como eu tinha prometido, eu preparei essa aula aqui para melhorar os nossos conhecimentos sobre o processo de respiração celular. Para que fazer respiração? Certo? Nos alimentamos todo santo dia, tá? E aí, nesse processo de alimentação, nós obtemos vários tipos de nutrientes diferentes: carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, sais minerais e até mesmo água, certo? Desses compostos orgânicos, principalmente os carboidratos, os lipídios e as proteínas, o nosso organismo utiliza para produzir energia. Dentro das nossas células, o processo de respiração celular vai ocorrer de tal modo que esses nutrientes sejam transformados em energia. Detalhe importantíssimo, tá? O principal fornecedor de energia para o nosso corpo são os carboidratos. Eles são os primeiros alimentos a serem transformados em energia. Na falta deles, na falta dos carboidratos, o nosso organismo vai se utilizar dos lipídios, as gorduras armazenadas no nosso corpo. E, em último caso, numa situação de extrema fome, de extrema inanição, o nosso corpo também pode se utilizar das proteínas para produzir energia. Então, essa é a sequência de obtenção de energia pelo nosso corpo. Primeiro os carboidratos, depois os lipídios e, por último, e só numa situação extremamente drástica, é que vão ser usadas as proteínas. Um detalhe importantíssimo: se o organismo de uma pessoa estiver numa situação de utilizar das proteínas como fonte de energia, o corpo, infelizmente, já está na iminência da morte, tá? Então, isso não deve acontecer. A energia que é utilizada pelas células, ela é armazenada em moléculas de ATP. Então, através do processo de respiração celular, os carboidratos, os lipídios e as proteínas vão ser transformados em moléculas de ATP. É a energia que o nosso corpo vai usar de forma imediata para a produção de movimentos, para a produção de impulsos nervosos, tudo aquilo que mantém o nosso corpo vivo. A molécula de ATP, certo? É essa moléculazinha que nós vamos ver a seguir. A estrutura da molécula de ATP, ela é formada pelo ácido nucleico RNA, onde ela tem uma molécula de ribose e uma molécula de adenina. Essa adenina ligada à ribose vai formar a molécula de adenosina, que vai ser ligado a 3 radicais fosfatos, dependendo da situação e da estrutura lá da célula, tá? Se esse radical adenosina estiver ligado a uma molécula de fosfato, nós vamos chamá-la de AMP, adenosina monofosfato, mono de 1. Se a essa adenosina estiverem ligados 2 radicais fosfatos, eu vou ter o ADP, adenosina difosfato, com 2 fosfatos. E a molécula mais energética é o ATP, quando você vai ter a adenosina ligado a 3 radicais fosfatos, tá? Então, é essa moléculazinha que vocês estão vendo aqui na fórmula, que é responsável por armazenar energia e imediatamente fornecer essa energia para o funcionamento das nossas células, tá? Então, ela é uma molécula de adenina unida a uma molécula de ribose, formando a adenosina, que para se transformar em ATP, tem que se ligar a 3 radicais fosfatos. É nessa ligação fosfatídica que vai haver o armazenamento de energia. Nós vamos ver o processo de construção, de formação dessas moléculas, tá? Quando essas ligações são rompidas, essas ligações fosfatídicas, vai haver a liberação de energia. Ou seja, no processo de respiração celular, os nutrientes, como nós vimos no slide anterior, vão ser utilizados para fornecer a energia que vai promover a formação dessas ligações. No momento que nós quisermos realizar algum tipo de atividade, algum tipo de trabalho, essas ligações são rompidas e vão liberar imediatamente a energia que foi aí armazenada, certo? Quando é que vai acontecer isso, professor? Quando o nosso corpo precisar, tá? E nós precisamos disso a todo momento, certo?
Então, a conversão de carboidratos, lipídios e proteínas, lembrem-se, proteínas só em último caso, é que vai promover a ligação desses fosfatos à adenosina e assim havendo o armazenamento dessa energia. Tá? Então, o objetivo da respiração celular é liberar a energia desses compostos orgânicos para promover a formação de moléculas de ATP. Ok? Uma visão geral do processo de respiração. O combustível mais comum, o nutriente, o alimento mais comum nesse processo são as moléculas de glicose, C6H12O6. Glicose C6H12O6. As nossas células vão obter energia quando essa molécula de glicose vai ser queimada, oxidada. Pela oxidação dessa molécula é que vai haver a produção de moléculas de ATP. E esse processo de respiração celular acontece em 3 etapas. Né? Ele é dividido em 3 etapas. São eles: a glicólise, como vocês estão vendo aqui no começo. Ó. O que é a glicólise? A glicólise compreende a quebra da molécula de glicose. Quando essa molécula de glicose ela é quebrada, ela se transforma em piruvato, ou ácido pirúvico. Então, a molécula ela vai ser partida ao meio para formar esses piruvatos. No momento da quebra da molécula de glicose, a liberação de energia. Detalhe, quem é que vai fazer essa quebra? Enzimas. Enzimas vão quebrar a molécula de glicose em 2 partes, certo? 2 piruvatos. E essa energia liberada da quebra da molécula de glicose vai ser suficiente para transformar 2 ADP, ou seja, o difosfato, em 2 ATP, trifosfato, certo? No início do processo, como vocês sabem, para acontecer a glicólise, tem que ter gasto de energia. Então, o sistema, a célula, gasta 2 ATPs, certo? Para produzir 4 ATPs. E aí nós vamos ter um saldo de 2 ATPs, certo? Então, durante a glicólise, a quebra da molécula de glicose, a energia liberada vai ser suficiente para que sobre, para que reste, para que tenha assim um saldo de 2 ATPs durante esse processo. Tá? Um detalhe importantíssimo, esse processo de glicólise acontece ainda no citoplasma da célula. Tá? Todo esse processo aqui de cima vai acontecer no citoplasma da célula. Os 2 ATPs vão ser usados no organismo para algum tipo de atividade muscular, atividade cerebral ou qualquer outra coisa que o seu corpo precise fazer. Os piruvatos formados nesse processo de glicólise, dessa quebra da molécula de glicose, vão para o próximo estágio, para a próxima etapa do processo de respiração celular, que nós chamamos de ciclo de Krebs. Tá? Então, esse piruvato vai passar por um processo de oxidação. O que é essa oxidação? É a molécula de piruvato vai se juntar a átomos de oxigênio. Dessa junção vai haver a liberação de gás carbônico, como vocês estão vendo aqui na fórmula, e a formação de 2 moléculas de NADH. Já já eu vou comentar sobre essas moléculas de NADH. Após a formação desse piruvato, essa molécula, piruvato, né, oxidado, vai entrar dentro das mitocôndrias. Mitocôndrias são as organelas dos seres eucariontes responsáveis pelo processo de respiração celular. Então, o processo começa no exterior, dentro do citoplasma, glicólise, depois vai terminar dentro das mitocôndrias. Então, a primeira etapa que vai acontecer dentro das mitocôndrias é o ciclo de Krebs. É a segunda etapa da respiração celular e a primeira dentro das mitocôndrias. Nesse ciclo de Krebs, que foi denominado por conta do cientista que fez essa pesquisa, né, Krebs, também chamado de ciclo do ácido cítrico, as moléculas de piruvato vão ser desmanchadas, certo? Assim como a glicose ela foi quebrada, foi partida ao meio na glicólise, no ciclo de Krebs, a molécula de piruvato vai ser cada vez mais desmanchada, suas partes vão se separando. E cada vez que vai havendo essa separação, vai havendo a liberação de energia para a formação de moléculas de ATP, certo? Então, o que é que acontece? Quando nós temos átomos que se juntam, para átomos se juntarem, eu tenho que fornecer energia, e assim eles se manterem juntos. Quando
numa molécula os átomos são separados, esses átomos se separam e daí vai ser liberado energia. Então, no processo de respiração celular, vai acontecer isso várias vezes de forma paulatina, aos poucos. A molécula de glicose ela vai sendo quebrada de pedaços em pedaços até haver toda a liberação de energia presente nessa molécula. Então, no ciclo de Krebs, o ácido cítrico, ciclo do ácido cítrico, vão haver enzimas dentro das mitocôndrias, uma região que nós chamamos de matriz mitocondrial, onde esses piruvatos, que são provenientes da quebra da molécula de glicose, vão sofrer o arrancamento, tá, desses átomos que formam essa molécula. E aí, nesse processo, vai haver a produção de energia para a formação das moléculas de ATP. Junto disso, também vai haver liberação de gás carbônico e a formação de moléculas transportadoras de hidrogênio. A molécula de glicose ela é formada de C6H12O6, como nós vimos aqui a fórmula química do lado. Então, o que é que acontece? Cada vez que essa molécula vai se desmanchando, vai sendo retirado átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio dessa molécula. O gás carbônico vai ser formado a partir do carbono e do oxigênio da molécula de glicose. Os hidrogênios, né, porque ela tem carbono, hidrogênio e oxigênio. O gás carbônico vai tirar o C e o O, o carbono e o oxigênio da molécula de glicose. No entanto, os hidrogênios eles vão ser aceptados, transportados por moléculas aceptoras de hidrogênio. São duas, o NAD e o FAD, o NAD e o FAD. Essas moléculas seriam como carrinhos de mão. Elas vão chegar no processo lá que está acontecendo e vão pegar esses hidrogênios que estão sendo liberados através das reações enzimáticas do processo de respiração, certo? Então, a molécula ela vai sendo quebrada, a molécula de glicose, o carbono e o oxigênio da molécula de glicose vão sair na forma de gás carbônico e os hidrogênios da molécula vão ser aceptados, vão ser pegos por esses carrinhos de mão, que são as moléculas de NAD, NAD e o FAD, FAD. Tá? Então, essas moléculas são transportadoras de hidrogênio. Essa transformação, essa produção do NAD acontece desde lá o início do processo na glicólise. Né? Lá já vai haver a liberação de hidrogênios e a formação de NAD, certo? No caso, essas moléculas chegam na forma de NAD e elas se ligam aos hidrogênios e saem desse processo na forma de NAD.H2. Tá? Entra NAD, carrinho de mão vazio, ele se enche de hidrogênios e sai na forma de NADH2. O FAD seria o irmão mais novo do NAD. Tá? A diferença básica entre o NAD e o FAD, além da letra, né, porque depende da fórmula química, é que o NADH2 ele tem muito mais energia do que o FADH2, certo? Ou seja, o NAD pega os hidrogênios com maior teor energético. Já o FAD pega os hidrogênios que tem lá, né, os resíduos de energia que são provenientes da quebra da molécula de glicose. Então, no ciclo de Krebs, nós vamos ter a formação de ATP, de gás carbônico e de NADH2 e FADH2. Gás carbônico vai para a atmosfera no processo de expiração. Os ATPs nós vamos usar para as nossas atividades. O NADH2 e o FADH2 vão para a terceira etapa do processo de respiração celular. Essa terceira etapa de respiração celular, que vai acontecer com os NADs e os FADs produzidos durante todo o processo, vai acontecer nas dobras da mitocôndria, né? Na membrana interna das mitocôndrias, que é cheio de dobrinhas, que nós chamamos de cristas mitocondriais, certo? Nessas cristas mitocondriais, o NADH2 e o FADH2 vão liberar toda a energia presente nesses átomos de hidrogênio. É a parte do processo de respiração celular onde há a maior liberação de energia, tá? E isso tem que acontecer de forma paulatina, aos poucos. Se toda essa energia dos NADH2 e dos FADH2 liberados durante a quebra da molécula de glicose fosse de uma vez, fosse repentina, simplesmente o processo ia produzir tanto calor que não ia ser viável a vida. Então, esse processo ele acontece lentamente, tá?
Então, nas cristas mitocondriais, nessas dobras da membrana interna das mitocôndrias, vai haver o processo chamado de cadeia respiratória. Por que é chamado de cadeia? Porque esses NADH2 e esses FADH2 vão passar por uma cadeia de enzimas, que vão retirar a energia desse NADH2 e desse FADH2 para a produção de mais moléculas de ATP, certo? E aí, à medida que esses hidrogênios presentes do NAD e no FAD vão sendo liberados para poder prover de energia para a formação do ATP, eles vão se soltando. E aí, quando eles se soltam, eles formam íons H+. Esses íons H+, eles são chamados de radicais livres e são os principais causadores do envelhecimento. Ou seja, o nosso próprio processo de produção de energia é o que nos causa o envelhecimento. Aí entra em ação o gás oxigênio que nós inspiramos. Na inspiração do gás oxigênio, ele vai se juntar com esses íons H+, com esses radicais livres, para formar a molécula de água, como vocês estão vendo aqui embaixo. E aí, ao formar a molécula de água, certo? Vai haver a neutralização desses radicais livres. Existem algumas substâncias, como por exemplo a vitamina E, que acelera esse processo, tá? Evitando assim que esses radicais livres causem esse envelhecimento mais rápido, ou seja, dá para diminuir o ritmo de envelhecimento. Ainda não encontraram algo que evite, mas, né, a vitamina E, quando é ingerida, nas quantidades certas, também não adianta você tomar exageradamente, vai acelerar esse processo aqui final da cadeia respiratória, onde o oxigênio vai se ligar aos radicais livres, aos íons H+, causando assim a neutralização desses íons, formando molécula de água. Então, todo esse processo aqui acontece continuamente dentro das nossas células. E a finalidade é só essa: quebrar a molécula de glicose em vários pedaços, em cada etapa, como vocês viram, a molécula de glicose ela vai sendo quebrada para produzir ATP, certo? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, estamos aqui no WhatsApp para suprir essas dúvidas, tá, gente? Valeu, brigadão!